Uma funcionalidade bem comum que a gente encontra em vários sistemas, né, é a parte de filtros, certo? Nesse vídeo eu quero te mostrar como que geralmente eu crio os filtros aqui utilizando o Zod e a React Hookform para lidar com formulários aqui dentro do React, tá? Além disso, eu vou te passar algumas dicas também, coisas que eu faço. A gente vai fazer esse tratamento de data aqui também. Então vai ser bem interessante esse vídeo, tá? Então bora lá, sem mais delongas, vamos começar o vídeo aí. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje, né, a gente vai voltar às raízes aqui do canal, vamos falar um pouco sobre formulários, né? Um assunto que eu curto demais, se você acompanha mais tempo que você sabe disso. E hoje a gente vai fazer esse formulário aqui, que na verdade é um filtro, né? Então você pode usar ele para várias coisas, para submit também, enfim. O que eu quero focar aqui nesse vídeo é a parte de gerenciamento desse formulário e a parte também da gente lidar ali com alguns tipos de campos diferentes aqui, tá? Então, esses três campos aqui são bem simples, né? Então não tem muito segredo, mas o segredo aqui desse vídeo é o que a gente vai fazer mais para o final, que é a parte de tratativa de data, tá? Então, por exemplo, a data aqui, nenhum desses campos são obrigatórios, todos eles são opcionais, certo? E daí, o que acontece? Só que caso o usuário ele selecione uma data inicial, ele precisa necessariamente adicionar uma data final, colocar um range ali, certo? Por mais que ele queira filtrar um dia só, então ele coloca a mesma data nos dois filtros. Então essa é a regra aqui desse filtro, certo? Então, nenhum dos campos são obrigatórios, mas no campo aqui de data, se a data inicial estiver selecionada, a data final ela tem que ser selecionada também. Beleza? Então, bora lá, né? Sem mais delongas, né? Vamos começar aqui. Então, basicamente, inicialmente aqui... Eita! Vamos começar aqui com... importando, né, já o React Hookform. Use form. Vai ajudar bastante a gente aqui, né? Pra quem não conhece, tem vários vídeos aqui no canal sobre ele. Tem playlists só sobre o... gerenciamento de formulários e etc, tá? Então aqui a gente vai precisar da renda submit, basicamente, pelo menos por enquanto, e a register, tá? Aqui a gente pode passar algumas opções para ele, tá? Então a gente pode passar aqui o default value, pode passar aqui o mode, enfim, acho que eu vou passar o mode aqui e colocar on blur. Então, toda vez que a gente der um blur em algum input, ele revalida esse input, né? Basicamente é isso. E daí, aqui a gente já pode pegar esse submit aqui, ó, e passar aqui no form, né? On submit. E aí eu passo aqui a handle submit e eu quero só dar um console nos dados que vão sair aqui, tá? Basicamente é isso. Aqui você chamaria a sua função aí que vai fazer o filtro, né? E vai enviar isso aqui para API, coisas assim, tá? Bom, aqui, como você pode ver também, né? Eu já preparei aqui uma estrutura, então estou usando Tailwind aqui, estou usando Next, mas nada disso aqui é importante para esse vídeo. O foco aqui é o formulário em si, então você poderia usar qualquer outra lib de estilização, Style Components, qualquer coisa, ou CSS na unha mesmo, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. E questão de ser o Next ou não também não vai fazer diferença nenhuma nesse caso aqui, por isso que eu estou usando o Use Client aqui. Nesse vídeo aqui eu ainda estou usando o Next 13, tá? Eu quero trazer um vídeo depois, a gente fazendo atualização ali, instalando algumas configurações, algumas libs que geralmente eu utilizo nos projetos, por exemplo, Jest, Storybook, etc, no Next 14, tá? Então deixa nos comentários se você quer um vídeo assim, que aí eu já começo a preparar aí para ver se, né, se vocês vão curtir esse tipo de conteúdo. Mas, beleza. Voltando aqui, a gente tem agora essa função register, tá? Para quem não sabe, nessa função register, basicamente, a gente pode fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, eu vou fazer assim, ó. Register, e aqui eu passo o nome do input, tá? Isso aqui é como se fosse, esse register aqui, ele retorna, né, um objeto ali, com alguns métodos, algumas coisas que a gente pode utilizar. Mas basicamente, a gente pode utilizar o register aqui para amarrar, vamos dizer assim, o input ao React Hookform. Então é dessa forma, através do register aqui, que o React Hookform ele vai conseguir controlar esses inputs, certo? Então, aí aqui, ó, a gente precisa dar um spread operator, tá? Porque ele retorna, como eu falei, retorna várias coisas, né? Retorna name, retorna algumas outras coisas, então a gente já passa tudo isso para o input direto. Tá, feito isso, não tá me dando um erro aqui,
Beleza, já começou a me dar erro aqui, inclusive, né, na verdade. Por quê? Aqui a gente tá passando nome nenhum, né? Então, e aí se você for olhar aqui também, não tem tipagem. Então, eu não sei exatamente o que vai vir aqui. Agora entra o nosso querido Zod, né? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um esquema. E aqui eu vou importar o Zod. E aqui o Zod aqui vai ser um objeto, tá? E aí, qual que é os campos que eu tinha lá? Eu tinha o campo de name, que é um z.string, tá? Eu tinha um campo de e-mail, que é um z.string. E aí eu posso passar que ele é um tipo e-mail, que ele já valida pra gente isso aqui também. O que mais que eu tinha lá? Deixa eu ver aqui. Name, tem um document. Document é uma string também simples. E tem os campos de data, tá? Os campos de data, vou colocar aqui initial date. Que eu colocar aqui é um z.string também, tá? Que o HTML aqui ele vai retornar um string pra gente, certo? E aqui, ó, vou colocar final date. Feito isso, a gente agora pode fazer o seguinte, eu vou criar um tipo aqui, form data, que ele vai ser do tipo z.infer type of schema. E aqui ele já me dá tipagem, isso aqui é muito massa, né? Porque aqui ele já dá tipagem exatamente do tipo aqui que o formulário vai me retornar, né? Então eu posso pegar isso daqui, eu posso passar aqui como um genérico, ó, que agora, olha que interessante, agora começou a me dar erro, certo? Que agora ele já sabe o que vai vir aqui. E além disso, a gente precisa passar aqui também, ó, o Zod, deixa eu ver aqui como é que era o nome. Resolver. Eu vou passar aqui um Zod Resolver. Não importou. Então vou vir aqui, ó. Resolvers. Zod Resolver. E aqui eu faço o esquema. Fechou. Agora a gente já tem esse esquema aqui, então a gente já vai conseguir utilizar o Zod para fazer a validação desse formulário, tá? Agora a gente só precisa passar aqui. Aqui vai ser o name, certo? Aqui vai ser o document. De onde está vindo isso daqui, né? Tá vindo daqui, ó. Então é o esquema que a gente validou, que a gente criou ali para esse formulário. Então esse formulário ele vai seguir esse padrão aqui, certo? Aqui a gente tem o e-mail. Aqui embaixo o initial data e aqui por fim o final date. Initial date, né, na verdade. Beleza, salvei. Voltou a funcionar nosso formulário. E olha que interessante agora. Eu vou abrir aqui vou arrastar minha câmera para cá e vou abrir aqui agora o nosso console. E aí, se eu der preencher qualquer coisa aqui, escolher qualquer data e der um filter. Tá, ele tá falando aqui, já tá validando, né? Interessante isso aqui, ó. Ele não tá aparecendo porque, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui no form state. Aí dentro de form state, ele tem alguns métodos aqui também, tá? Então, ó, errors, is dirt, is loading, e por aí vai. Isso aqui é bem massa, tá? Mas nesse caso aqui a gente precisa desse cara. Por quê? Vou dar um console nesse errors, a gente ver o que tá acontecendo. Por que ele não apareceu esse console aqui no submit, tá? Vou dar um console no erros aqui. Beleza, inicialmente ele tá vazio, certo? Então, vou colocar lá. Ali já apareceu o erro. Lembra que a gente colocou no unblur? Então, quando a gente digitou aqui o input, todos eles, né? Ele já revalidou. Só que esses aqui são string simples. Então, a gente não tá nem validando aqui tamanho de string nem nada. Então, basta ser um string mesmo. E por default, o input aqui ele é um string, né? Então, tranquilo. E aí, chega aqui no e-mail. O e-mail eu coloquei que ele é do tipo string, só que ele também é do tipo e-mail. Então, aqui ele valida que tem que ter um arroba. Então, tem um regex aqui por trás, certo? Então, o que acontece? Ó, esse console aqui é do errors, certo? E aqui, ó, ele já me fala, ó. Então, ele é um e-mail inválido aqui, tá? E aqui a gente pode até melhorar a mensagem, tá? Pode colocar aqui, ó. E-mail inválido. Salvei.
E aí, ó. Olha lá, aqui já aparece o message, ó. Então tem o e-mail.message e aparece a mensagem que a gente colocou ali. Então se a gente colocar um e-mail aqui, bem assim, já passou, certo? E aí, se eu der um submit, olha que interessante. Os erros ali sumiram, né? Não tem erro mais. Porque todos os campos aqui, eles são opcionais. Só o e-mail que ele tem essa validação de e-mail, que aí não pode ser em branco, né? Mas aqui, ó. Então, ele pegou, capturou tudo que a gente tinha colocado dentro de document, dentro de e-mail. Então, ele retorna um objeto certinho nesse formato aqui, ó. Name, document, e-mail, initial date, final date. Certo? Beleza. Então, meu final date e initial date, como eu não preenchi nada, veio vazio, o restante veio preenchido corretamente. Agora vem o pulo do gato aqui, né? Que eu acho bem interessante do Zod, que é bem simples de fazer. Dá pra fazer com o Yup também, tá? Essa aqui não é exclusividade do Zod, mas eu acho o Zod, quando você trabalha com TypeScript, ele é bem mais coeso, vamos dizer assim, né? Eu acho que a integração que ele tem com o TypeScript é bem interessante. Então, se você puder experimentar, né, o Zod, eu recomendo bastante. E aí, ó, aqui a gente pode fazer o seguinte, tá? Que é a promessa do início do vídeo, tá? Só antes, vamos fazer o seguinte. Tá vendo que a gente tem esse erros aqui, né? Então eu quero exibir esses erros quando acontecer o erro de fato, mostrar para o usuário, não no console, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? Você poderia criar um componente de input customizado. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, eu criando um componente de input do zero, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte aqui, tá? Para cada um desses carinhas aqui, ó, eu vou colocar uma div aqui, como eu estou usando o Tailwind, né? Então eu vou colocar uma div, vou colocar um class name, vou colocar aquele um flex, vai ser full, para ele pegar 100% de largura, né? Que mais vai ser um flex column, para ficar um embaixo do outro. E eu acho que é isso. Por que isso aqui? Porque aqui embaixo agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Se tiver o errors, ponto, nesse caso aqui, document, eu quero que ele mostre para mim aqui, ó, o erro. Então, errors.document.message. Certo? E aqui eu vou colocar um text red, isso aqui, show? Não vai mudar nada ali, certo? Não tem erro nem nada. Então eu vou fazer a mesma coisa para esses carinhas aqui embaixo, tá? Eu vou até fazer assim, ó. Tá, vou só colocar o erro aqui. E aí, ó, eu vou copiar isso daqui. Lembrando, a gente pode criar um componente customizado, né? O correto seria criar um componente customizado aqui para não ter que ficar repetindo isso aqui em todo lugar, certo? Mas aqui, né? Questão de simplicidade mesmo, a gente pode fazer assim. Tem mais um aqui. Aqui embaixo já tem. Tá, beleza. Salvei. Visualmente ali meu formulário não mudou nada. Ok, então aqui agora é só mudar, né? Aqui não é... Aqui é document. Aqui é name. Aqui é... Deixa eu ver aqui em cima primeiro. Aqui é e-mail. Aqui é o initial date. E aqui é o final date. Eita. Show. Aí agora, se eu apagar isso daqui, ó lá, então ele já aparece para mim, certo? Ele já tá revalidando já. Beleza. Como é que a gente faz agora? Por exemplo, se eu selecionar, lembra da nossa regra, né? Se eu selecionar uma data aqui e der filtrar, ele tem que avisar para mim que é obrigatório, já que eu resselecionei uma data inicial, eu tenho que selecionar uma data final. Só que não tá acontecendo isso agora, né? Então eu consegui passar aqui, ó. Só o initial date e o final date ele veio vazio, tá? E de fato eu não preenchi. Então agora a gente vai começar a brincar aqui com o Zod, tá? Aqui no Zod a gente tem algumas funções aqui no final. Uma delas é o Super Refine. E aqui a gente pode pegar o Fields e pode pegar o contexto, tá? Já vai entender o porquê disso daqui. E aí aqui eu posso fazer uma checagem do tipo seguinte, ó. Se meu Fields, ponto, aí já me retorna todos eles aqui, ó. Se o meu fields initial date ele existir e o meu fields ponto final date não existir, não existir, aqui eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui eu vou lançar um
um CTX, attributes, acho que é add issue na verdade. Tô até olhando aqui pro lado aqui para não esquecer. E aí, aqui a gente pode lançar algumas coisas, tá? Ele recebe aqui um objeto, tá? E aqui a gente pode passar várias coisas para ele. Como, por exemplo, o path. O path aqui eu quero lançar um erro aonde, tá? É um erro customizado que eu quero lançar para qual campo? O final date, certo? Por quê? Vamos lá. Se o meu initial date, que é esse campo aqui, a data inicial, ela tiver preenchida e essa daqui não, eu quero lançar um erro nesse cara. Falar, ó, aqui é obrigatório você preencher caso, né? Como você preencheu o initial, o inicial, você deve preencher o final, certo? Beleza. Feito isso, aí você precisa de... Você pode passar um code aqui, pode pegar um Z... Por algum motivo, o OBS simplesmente parou de gravar depois que eu fiz o corte. Não. Vamos lá, né? Vamos fazer de novo. Bom, aqui, basicamente a gente poderia fazer, né? Como eu fiz aqui. Então você passa o path, né? O path é onde é o campo, né? Que ele vai lançar o erro, que o Zod vai lançar o erro. Então você informa para o Zod qual é esse path, tá? E esse code aqui tem vários, né? Como vocês viram aqui, ó. Então se der um ponto aqui, ó, tem vários, tem um custom, etc. Nesse caso aqui é um invalid date, certo? E aí, aqui no messaging, obviamente a mensagem que vai aparecer de erro aqui no formulário, né? Que é o erro que ele vai lançar de fato, tá? Então aqui é onde ele vai lançar o erro, que é o código do erro. E aqui é a mensagem que vai aparecer lá para o usuário, tá? E aqui a gente pode fazer uma outra checagem, tá? Então eu vou até copiar esse if aqui, ó. Que ele vai ser bem parecido, tá? Só que aqui eu quero fazer o seguinte, tá? Agora a regra é a seguinte. Ali no primeiro if a gente verificou se o usuário ele preencheu a data inicial e não colocou nada na data final, aí é obrigatório, tá? Ele preencher a data final. Agora eu quero fazer o seguinte, tá? Porque do jeito que tá aqui, ó, se o usuário ele vem aqui colocar uma data inicial, vou até comentar essa parte aqui. Se o usuário ele vir aqui colocar uma data inicial aqui e colocar uma data final menor do que a inicial, ó, coloquei inicial dia 16 e a final dia 15, tá? Aqui eu vou colocar alguma coisa só para ele passar. Sei lá, qualquer coisa aqui. Mandei filtrar e ele passou, certo? Só que isso aqui é uma regra nossa que a gente tinha concordado lá no início, que isso aqui não pode acontecer, tá? Então aí a gente pode fazer essa nova checagem aqui, ó. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Lembrando que aqui vem como string, tá? Então eu vou transformar isso aqui como um date, né? Então eu vou dar um new date. E aqui eu preciso checar aqui, ó. Pegar aqui o get time, tá? E aí se esse get time do initial date for maior, né? Do que o do final date, obviamente quer dizer que a data inicial ela é maior do que a final, né? E aí é a nossa regra de negócio, a nossa regra aqui no formulário, né? Que isso não pode acontecer, tá? Get time. E aqui, ó, no caso, selecione uma data, a data final deve ser maior que a inicial. E aí, onde que eu quero lançar esse erro? Eu quero lançar esse erro também no campo ali de final date, certo? Então, isso aqui agora deve lançar um erro. Então, olha lá, a data final, ela deve ser maior do que a data inicial. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 17, ele passa, tá? Se eu colocar 16, o que acontece? Também passa, por quê? Porque é válido, certo? Vamos supor que o usuário ele queira filtrar apenas do dia 16 em específico. Beleza, então ele coloca o dia 16 nos dois campos e manda. Show? Então isso aqui é bem importante, tá? E assim a gente finaliza nosso formulário aqui. Aqui a gente poderia fazer bem mais coisa, né? Então a gente poderia, assim, ó, todos os campos aqui eles são opcionais, certo? Só que, por exemplo, se o usuário ele começar a digitar, se ele digitar alguma coisa no campo, por exemplo, de name, eu espero que tenha pelo menos 3 caracteres. Daria para fazer isso aqui no Super Refine também. Porque aqui eu já validei que ele é uma string, mas ele pode ser uma string vazia, certo? Então ele pode enviar aqui, por exemplo, igual agora. Ele não preencheu nada aqui no campo de name e enviou, certo? O formulário foi submetido com name vazio. Só que se ele digitar alguma coisa aqui, ó, só um A também passa. Isso aqui, por exemplo, a gente poderia evitar, né? Falar, não, o usuário ele tem que digitar, se ele digitar alguma coisa no campo name, eu quero que seja pelo menos, que contenha pelo menos 3 caracteres. E assim por diante, tá? Dá pra fazer bastante coisa aqui com o Zod.
Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você quer mais vídeos sobre formulários, que, cara, é um dos assuntos que eu mais curto, tá? Acessibilidade em formulários, criação de custom inputs custom, né? A gente criar os nossos inputs ali, input de texto, input de data, input de select, autocomplete e etc. Tá? A gente utilizar alguma lib, né? Que geralmente também no dia a dia a gente não vai, na maioria das vezes a gente não vai sair criando os nossos componentes do zero, a gente vai utilizar alguma lib, tipo Material UI, um Design, alguma coisa assim. E aí, deixa nos comentários se você quer mais vídeos sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso ajuda demais o trabalho que eu venho fazendo aqui no canal. Cara, tem muito vídeo aqui. Só de formulário tem playlist de TypeScript, playlist de teste, playlists de React, de Next. Enfim, dá pra fazer uma maratona gigantesca aí, beleza? Pra você aprender bastante coisa. E é isso, galera. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Back from the dead.